Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda carta, lá no capítulo de número 3. Nós vamos ler a porção final, a partir do verso 14. Quando Pedro escreveu essas cartas, e a leitura delas pode nos ajudar nisso, Pedro insistia muito em manter os crentes perseverantes. E Pedro tinha um ponto focal. Ele olhava para a volta de Jesus. E ele sempre pegava a vida do crente hoje e dizia assim: crente, você deve perseverar porque Cristo está voltando para você. Eu posso dizer que estas cartas têm a instrução do apóstolo, e não só as cartas de Pedro, mas o Novo Testamento trabalha muito com isto, com uma mente escatológica, com a capacidade de crer na volta de Jesus e tornar a volta de Jesus um estímulo para a fé hoje. Se você ler, por exemplo, na primeira carta, logo nos primeiros versículos, você vai ver ele dizendo assim: olha, confirme cada vez mais a vossa vocação e eleição, porque o dia está chegando. Você vai ver ele dizendo assim: olha, nós temos uma salvação que está reservada e vai se revelar a nós, e nós temos que ser guardados para ela. Então Pedro tem sempre em mente a volta de Jesus como um fator, um motivo para uma perseverança neste mundo. Pedro insiste nesses temas. Ele insiste em nos chamar a isto. E aqui você vai perceber nestes versículos que ele está concluindo a carta. Pedro já está muito próximo da sua morte aqui. Ele mesmo diz lá no capítulo 2 que ele sabe que, no capítulo 1, que ele sabe que está chegando o momento da sua morte. E ele está apressado em nos dizer algumas coisas. Pedro quer deixar uma última palavra para a igreja. E a última palavra que Pedro deixou para nós tem a ver com perseverança, porque perseverança é algo muito importante. Eu vou ler esses versículos e depois nós vamos louvar a Deus. O coral Simonton vai cantar. E eu acredito que neste momento é a hora. Veja o que diz o texto, verso 14. Por essa razão, já nós vamos ver qual razão. Pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria perdição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós somos chamados para a perseverança. Como disse Pedro aqui, todas as cartas de Paulo nos chamam a perseverança. As cartas de João, a carta de Tiago, o Novo Testamento. A palavra do Senhor nos chama a perseverar. Nós precisamos disso. Hoje vamos tentar nos concentrar em que características tem que ter a minha perseverança. Que qualidades devo desenvolver, que pensamentos devo ter para perseverar no Senhor. Falemos com Deus. Meus irmãos, quando a gente olha para a nossa vida, nós sabemos que tem muitas barreiras para a nossa perseverança. Nós sabemos que alguns acontecimentos atrapalham a jornada.
Às vezes a gente está dedicado, disposto, mas de repente, algo atravessa o nosso caminho. No tempo de Pedro não era diferente, mas havia algumas coisas muito específicas acontecendo no tempo de Pedro. Perseverar é fácil, quando perseverar implica em uma espera curta. Olha, tem uma coisa que exige muita perseverança, é ser atendido no recall nessas, como é que fala? Nesses sistemas de atendimento ao consumidor. Como é que chama? Tem um nome. Call center. Eu não vou falar nome de empresa nenhuma, tem várias, tá? Aí você liga e eles falam, espera um minutinho, nossas linhas estão ocupadas. E quando é rápido, quando você liga para um tipo de empresa que te atende rápido, você fala, essa daí você não tem dificuldade. Mas tem algumas, irmãos, vocês sabem, né? Agora eu mudei, não ligo mais, eu entro no chat, pelo computador. Aí tem um que diz assim, você é o 59º da fila, espera um pouquinho. E esse pouquinho, gente, depende do que você... Não é aquele tirinho de espingarda, não, logo ali. Quando a perseverança exige uma espera curta, talvez seja fácil. E talvez perseverar com algo muito certo também é fácil. Agora, perseverar quando você não tem controle algum sobre o tempo, e quando você não tem controle algum sobre os resultados, aí é difícil. É aí que a perseverança se torna uma virtude. Porque perseverar não é controlar os resultados e o tempo. Perseverar é permanecer firmes a despeito deste controle. É quando não temos absolutamente nenhum controle sobre essas coisas, que perseverar se torna uma virtude. No tempo de Pedro, muitos crentes estavam duvidando da volta de Jesus, porque Jesus já estava demorando. Porque Jesus diz assim, eu vou voltar para vocês. Os anjos prometeram, do jeito que ele subiu, ele vai voltar, espera aí. Jesus Cristo fez promessas nesse sentido. E as pessoas no tempo deles achavam mesmo que a volta de Jesus era para aquela época. Porque Jesus não disse qual seria o tempo. Aliás, Deus sempre reservou para si mesmo, para o Pai, o conhecimento do dia da volta. Por quê? Será que isso é à toa? Não seria mais fácil se Deus falasse assim, olha, a data da minha volta é dia 12 de 12 de 2012. Não seria, não, já passou, né? Não seria mais fácil se ele tivesse deixado uma dica? Mas por que o Senhor não fez? A perseverança, então, é uma virtude. E um dos problemas para a perseverança é essa nossa falta de controle sobre esses acontecimentos. Como estava acontecendo no tempo de Pedro. Só para vocês terem uma ideia. Volta comigo um pouquinho antes, lá no verso de número 4 do capítulo 3. Algumas pessoas estão dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estamos duvidando, estamos com algumas questões, estamos com alguma angústia no nosso coração. Jesus Cristo prometeu voltar e não volta. E este vazio de fé, este espaço de incredulidade, abriu oportunidade para um segundo problema, para os oportunistas. E aí nós vamos falar dos falsos mestres, que é tão combatido nesse texto. No capítulo de número 2, Pedro dedica o capítulo inteiro para falar sobre esse falso ensino. Ele vai dizer o seguinte, que movidos pelos interesses
esses falsos mestres estavam deturpando a palavra de Deus. E a deturpação era a seguinte: olha, esse negócio de Cristo vai voltar é entre aspas. O importante é viver para esse mundo. E então estavam tirando o foco das pessoas da igreja, dos crentes, da volta e do reino, e tentando fazê-los se concentrar no reino deste mundo. Só para ter como exemplo, volta comigo no capítulo de número 2, verso 17. Depois você lê o capítulo 2, depois você lê a carta de Tito. De Judas. E você vai perceber os temas semelhantes. Olha só. Verso 17, esses falsos mestres, esses oportunistas, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam ou enganam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então ele está dizendo que eles eram libertinos e estavam se prendendo a paixões carnais. O que está acontecendo aqui então, irmãos? A igreja está desistindo de servir a Deus. A igreja está preocupada com este mundo, conduzida pelos falsos mestres. A igreja estava seguindo doutrinas falsas, estavam perdendo foco, e estavam perdendo o principal foco que Pedro trabalha na sua carta, a importância da volta de Jesus. Aparentemente, esse não era um problema só daquela época, parece ser muito do nosso problema evangélico hoje. Parece ser muito do problema dos crentes hoje também. Uma concentração muito intensa nos projetos exclusivos deste mundo. É como se vivêssemos duas coisas, duas vidas. Uma que espera a volta de Jesus, e essa vida acontece na igreja. Acontece nos momentos de culto, nos momentos religiosos da vida. E uma outra vida cujo único propósito e interesse tem a ver com este mundo. Esta vida tem dominado muitas vezes a outra. E para Pedro, o importante era perseverar sempre. Ter a medida certa da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é a relação do dia todo e de todo dia. Porque esta vida, ela ganha sentido quando ela faz parte da vida eterna. Quando nós não separamos as duas coisas. Isso é algo que Pedro faz muito bem. Pedro não separa esta vida da vida eterna. Ele torna a vida eterna uma continuidade desta. É o que nós vamos ver, só para você ter uma ideia, no verso de número 18. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, perseverar, irmão. Perseverar é trabalhar diligentemente para viver na perspectiva certa de uma relação viva com Deus. E eu quero falar sobre as características dessa perseverança. A primeira delas, lá no verso de número 14, é que a perseverança é um esforço cristão de viver de maneira santa, como uma consequência desta nossa consciência, dessa nossa ligação para com a volta de Cristo. Veja o verso de número 14, por essa razão faz você voltar nos versos anteriores. E nos versos anteriores ele está falando o seguinte, lá no verso de número 11, visto que todas estas coisas, as coisas deste mundo, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
por causa destas coisas, por causa dessas promessas, por causa desta volta de Jesus. É nesse sentido que Pedro inicia essa porção final, a palavra final do apóstolo que ama a igreja. Pensem na volta de Jesus, façam da ligação da sua vida com essa volta de Jesus algo que determine o seu modo de viver. O que vai acontecer na volta de Jesus? Na volta de Jesus, todos estaremos diante do trono de Deus. Então ele diz assim: é importante que sejamos achados sem mácula nesse dia. O verso de número 14 diz assim: empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A nossa perseverança é de viver uma vida, um esforço de vida para viver de forma compatível com essa volta. Nós temos de transformar o nosso dia a dia, um dia a dia de espera. Nós precisamos dessa consciência. Nós perseveramos quando entendemos isto, mas quando a gente perde isso de vista, quando a gente esquece de Jesus, quando a gente ignora Jesus, ignora o reino, quando a gente trata essas coisas apenas como coisas da religião, e aí nós vivemos aquela vida separada, aquela da igreja, aquela do dia a dia. Então nosso dia a dia tem a ver só com a realidade mundana. E aí nós paramos de perseverar na fé. Não significa que porque você persevera nos projetos humanos, que você também persevera na fé. Porque às vezes somos perseverantes para projetos humanos, mas não somos perseverantes na vida cristã. O ideal é que fôssemos as duas coisas e que transformássemos os projetos da vida aqui num projeto da vida eterna. Você tem projetado a sua vida para a vida eterna? A maneira como você vive, as decisões que toma, os caminhos que você tem mais ou menos traçado para a sua vida, tem a ver com a volta de Jesus? Irmãos, nós não estamos falando de cantoria, não estamos falando de músicas a respeito da volta de Jesus, eu estou falando de vida, estou falando de coisa séria, de projetos, de intensidade dessa relação com Deus. Você está se preparando para aquele dia? Você tem se preparado para aquele dia? Você é capaz de lembrar as parábolas que Cristo falou sobre aquele dia? Meus irmãos, Pedro usa muito esta ideia da volta de Jesus como a alavanca de preparação. Olha só, volta comigo lá na primeira epístola, capítulo 1. O verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele vai dizer que essa viva esperança é também uma herança incorruptível. Verso de número 4, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. E ele vai falar, ela é reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E então ele vai dizer, verso 6, nisto exultais. Olha o recurso dele. Ele sempre pega a volta de Jesus, a iminência do reino, e diz, vocês olhem para isto. Seus projetos pessoais têm a ver com o reino que está chegando. Quando Cristo voltar, e se Ele voltasse hoje, você pode dizer que a sua vida foi construída para isto. Meus irmãos, vamos a uma ilustração do nosso Brasil. O nosso Brasil está se preparando para a Copa do Mundo de 2014. Hoje é um desses dias de preparação, vocês sabem do que eu estou dizendo. Na televisão, nos meios políticos, hoje é um dia de preparação para o ano que vem. Mas será que o Brasil deveria preparar-se apenas para o ano que vem?
Vocês já viram como nossos governantes estão preparando o Brasil? Nós precisamos de melhorar os aeroportos, porque os estrangeiros vêm para cá, eles precisam achar um lugar muito bom para serem recebidos. Você está percebendo que importa o reino da FIFA mais que o reino do Brasil nesse caso? Virou até piada na internet, né? Eu quero o padrão FIFA para tudo, né? A comparação é muito pequena com o reino de Deus. Porque até o Brasil vai passar. Porque até o Brasil precisava ser construído como uma nação cristã para a volta de Jesus. Porque até a igreja evangélica deveria pensar nisso. Mas em que estamos pensando? Em que estamos baseando e construindo a nossa vida? Como é que estamos educando nossos filhos? Olha que coisa importante. Quais são os valores que estamos incutindo no coraçãozinho das nossas crianças? Quais são os verdadeiros valores que movimentam a nossa vida? Há uma palavra aqui que eu quero destacar, volta lá no capítulo 3. Há uma palavra aqui que eu quero destacar, o texto diz assim, empenhai-vos. Esta palavra, este verbo grego já foi usado antes, spoldazo, a ideia, esse verbo spoldazo no grego, ele usou antes no capítulo 1, ele diz assim, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, e depois ele fala, com diligência ainda maior. Essa palavra podia ser traduzida por diligência. Nós precisamos cuidar melhor da nossa preparação para o dia final. Nós precisamos fazer isso hoje. É algo que mudaria nosso comportamento. É algo que mudaria a maneira como tratamos a família. É algo que mudaria a maneira como tratamos nossas responsabilidades cristãs. E esse empenhai-vos, ele vem, é um tempo grego, a gente perde um pouco na tradução, vocês entendem isso? Porque a nossa língua não é o grego. No grego ele é colocado num tempo que significa a ideia, empenhai-vos sempre, continuamente. E empenhai-vos é no imperativo. Eu tentei uma tradução optativa aqui. Empenhai-vos sempre, é uma obrigação de vocês se prepararem para aquele dia. Não é uma opção. E aí é que nós estamos errando muitas vezes. Porque estamos tratando esta preparação para o dia de Cristo como uma opção. E não é. Pedro está deixando uma última palavra. E a última palavra dele é muito séria. É uma palavra que nos chama perseverança. A perseverança que nasce de uma conexão com a volta de Jesus, não pode ser uma perseverança apenas de alguns momentos. Mas deve ser a perseverança de todos os momentos da vida. Deve ser um projeto de continuar sempre. É uma consequência de uma espera consciente e confiante na volta de Jesus. Nós não temos o controle do tempo. Nós não temos o controle de como as coisas vão acontecer. Mas nós temos uma promessa. Essa é a segunda característica do texto, que o texto nos oferece. Que perseverança cristã é um esforço de viver de maneira coerente com a promessa, com o ensino bíblico, resistindo ao erro. No verso de número 15, ele diz assim, ele completa a ideia, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele diz assim, olha, Paulo escreveu disso em todas as suas epístolas, é a orientação do Senhor que deve guiar nossa perseverança. É viver de um modo coerente com a palavra. Se Cristo está voltando, e o próprio Cristo disse isso em Apocalipse, o justo continue
o justo continue a santificar-se, continue a praticar a justiça. Não retire da lei nenhum tio, nenhum i, mas pratique. É um viver coerente a partir da palavra. Não é um viver segundo os meus conceitos cristãos, mas segundo os conceitos que Deus me dá. Então assim, é viver um padrão bíblico. É viver de maneira coerente o padrão bíblico. Irmão, se Cristo vai voltar, e se o que Cristo espera é que sejamos fiéis à sua palavra, não é isso que ele diz? Que ele espera que sejamos fiéis, que sejamos encontrados de maneira fiel em nossos ministérios, em obediência à sua voz? Não é isso que ele diz, que marca que nós somos seus discípulos, somos seus irmãos, que obedecemos a sua palavra? Se é isso que ele espera, racionalmente, é isso que eu tenho que fazer. Está bem preparado. Eu tenho a impressão, irmãos, que nós estamos tornando uma virtude bíblica numa falsa virtude para nós. Porque a Bíblia é um livro que ensina a tolerância. A Bíblia diz que temos que amar os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós temos que amar pessoas fracas na fé, que têm outras avaliações da fé, diferentes da nossa. Lá no capítulo 16 de Romanos, diz assim, um tem a opinião de que todas as coisas é possível, outro diz que não pode todas as coisas, e ele diz assim, nós temos que aprender a entender essas diferenças. Mas tem gente pegando a tolerância bíblica, ensinada na Bíblia, e transformando ela numa falsa virtude, e achando o seguinte, que Deus no final das contas vai tolerar toda e qualquer coisa. Meu irmão, se Deus chamou você, uma marca deste chamado é que você vai aprender a viver segundo o modelo dele. Aqueles que não estão vivendo segundo o modelo dele, aqueles que não estão perseverando na fé, não devem acreditar nessa falsa ideia de tolerância. E um outro problema da tolerância é que nós estamos aprendendo a tolerar o erro, a tolerar o falso evangelho. Os escritores do Novo Testamento, como Paulo, eram homens que eram tolerantes com o pecador. Mas ser tolerante não significa compactuar com o erro, colaborar com ele, não significa aceitar o erro como se fosse verdade. O texto diz assim, olha como é que ele se refere aos falsos mestres. Verso 16. Ao falar Paulo desses assuntos, como de fato costumo fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, falando dos falsos mestres, instáveis, deturpam, como deturpam também todas as demais escrituras, para a própria destruição deles. Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós temos muito a aprender com Pedro aqui. Devemos tolerar o erro do irmão, mas não devemos compactuar com ele. Devemos ser amáveis com os que são fracos na fé, mas não devemos começar a achar que o erro está certo. Nesse texto, ele me faz lembrar aquilo que Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós precisamos dessa maturidade. Perseverar então, irmão, é deliberadamente, diligentemente, de forma proativa, para usar uma palavra mais moderna. É você buscar a verdade de Deus na palavra. Não é viver pelo que o pastor disse. Não é viver a vida cristã do outro. Lá na minha igreja tem um homem muito santo, é por isso que eu vou lá. Lá na minha igreja tem um coral muito santo, é por isso que eu vou ouvir ele cantar. A vida cristã é pessoal.
A perseverança é algo pessoal. Eu não posso perseverar por você, e você não pode perseverar por mim. Por mais que eu ore por você, e por mais que você ore por mim, é uma relação pessoal com Deus. E eu tenho de saber os critérios de Deus para a minha vida. O que Pedro está nos chamando a atenção é de que nós precisamos adequar a nossa vida, não ao que a igreja diz, mas ao que a palavra diz. Nós devemos orar para que o pastor, para que a igreja seja fiel à palavra, para que a pregação desse púlpito, os pastores, sejam fiéis. Mas isso não retira dos seus ombros a obrigação de perseverar na promessa de Deus. Volta comigo mais uma vez lá no capítulo de número 1. Pedro confiava na palavra. E Pedro dizia que a palavra deve nos guiar. E ele, olha lá no verso de número 16. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor. Olha aqui mais uma vez a promessa da vinda. Não nos demos a conhecer conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mais para frente, depois você lê o restante, o verso de número 19, depois dele dizer assim, nós vimos Deus falando com Cristo. E no 19 diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, motivados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, perseverar é seguir a palavra. Perseverar não é só vir à igreja. Eu venho à igreja porque sigo a palavra. Eu venho à igreja porque amo a Cristo. Quando eu venho à igreja, e não é por esses motivos, não é pela perseverança cristã, é fácil trocar. Ou quando qualquer outra coisa que eu faço para o Senhor, não é por obediência, não é pela honra de Cristo, é fácil trocar. É fácil trocar o coral, é fácil trocar o púlpito, é fácil trocar o ministério, é fácil trocar a evangelização. Mas quando é por lealdade à palavra, e é como resultado do ensino dela, é perseverando na palavra de Cristo, aí a coisa muda de figura. E nós seguimos a Deus, porque sabemos quem é o nosso Deus. É por isso, acredito eu, se você voltar voltar no texto, ele vai contrastar os falsos mestres com essa frase do verso 18. Em lugar de seguir os falsos mestres e a deturpação deles, antes crescei na graça e no conhecimento. A importância dessa frase é muito grande no texto. Eles estavam sendo envolvidos pelos falsos mestres porque não estavam crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há duas coisas aqui, esse crescimento é crescimento na graça e crescimento no Salvador. Crescimento no entendimento do que deve ser a vida santa, imaculada e irrepreensível do verso 14, e crescimento da volta de Jesus, dele vir como nosso Salvador final, nosso grande Redentor. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Isso tem a ver com você crescer. Há pessoas que dizem assim, mas eu não conheço tão bem, eu não fiz curso teológico. Por favor,
Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de teologia sistemática, embora ela não faça mal a você. Nós não estamos falando de conhecimento do hebraico e do grego, embora isso não faça mal para você. Veja que as coisas são as coisas básicas. Crescei na consciência da importância de uma vida nova. Isso não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo. Crescei na ideia, no conhecimento, na esperança da salvação que virá com Cristo finalmente. Não precisa ser teólogo para isso. Se você ler a sua Bíblia com dedicação, você aprenderá disto. E isto entrará no seu coração. Porque nós cremos que o Espírito Santo fala ao coração daquele que busca. Ele te guia a verdade. Ele fortalece a sua fé. Perseverança tem a ver muito mais com fidelidade a Deus e amor à sua palavra que com conhecimento teológico, é óbvio. Até uma criança se dá a conhecer quando sabe pequenas coisas e vive pela prática dessas pequenas coisas. Quando você aprender, você será mais perseverante. E eu quero encerrar com o verso de número 18, a parte final. O que é perseverar? Perseverar é um esforço de viver para a glória de Cristo. Pedro deixa as últimas palavras, suas últimas palavras dessa carta reservadas para mostrar a verdadeira razão da nossa perseverança. É a glória de Cristo. Não perseveramos para ganhar o céu. Não perseveramos para ganhar a nova terra, como está no verso de número 13. São consequências. Na verdade, nós perseveramos porque queremos que a nossa vida glorifique a Deus. Nós entendemos que através da nossa perseverança, Cristo é glorificado. Cristo é glorificado cada vez, irmãos, vocês que vieram hoje na hora do jogo. Eu não estou julgando ninguém que não veio, eu não sei da vida das pessoas. Especialmente aqueles que gostam de futebol, os mais jovens, os homens, porque as mulheres nem sempre gostam, mas há muitas mulheres que gostam. E hoje você saiu de casa e não está nem aí com o Brasil. Ou, quero dizer, você está, mas isso não determinou sua atitude. Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado em que Ele tenha se tornado importante para você hoje. Coral. Não teve nenhum corista que chegou para a regente e falou assim: ô regente, justo no dia do jogo do Brasil você vai marcar o aniversário do coral? Regente, foi ver o jogo? Não, né? Eu não sei nem se foi ela que marcou, estou falando assim, mas nem sei se foi ela. Diretoria, pronto, vocês todos estão no barco. Mas Deus é glorificado quando Ele se torna mais importante. Não é porque Ele precisa disso, que isso completa. É porque Ele sabe o quanto isso faz bem para você. E o quanto isso mostra que amamos a Deus. E Deus é glorificado quando nós enfrentamos o mundo por amor a Ele. Porque isso aqui, irmãos, é pequeno, viu? Essa semana teve discussões na internet sobre o horário do culto, né? Não da nossa igreja, de outros lugares. Nós não precisamos julgar ninguém, não é isso. Mas nós precisamos aprender a vencer, em perseverança, para exaltarmos Cristo como a coisa mais valiosa da nossa vida. E Pedro sabia muito bem o que é isto. E eu vou dizer por quê. Abra aí comigo em João capítulo 21. Vocês lembram quando Pedro negou a Cristo 3 vezes? Vocês não estavam lá, vocês só leram, óbvio. Então quando eu digo vocês lembram, Pedro, diante de uma situação, de uma circunstância assim, difícil, ele viu Jesus preso, viu a violência dos guardas,
Ele viu que a coisa não estava fácil para os cristãos. E chega uma moça, ela fala assim para ele: você é um deles. E chega um outro rapaz e diz: você é um deles, eu tenho certeza. E ele diz: olha, eu não conheço esse homem. Ali ele não tinha perseverado. Mas lá no capítulo 21 de João, nós temos Pedro diferente. Eu gosto dessa passagem, eu acho que vocês já perceberam que eu gosto dela. Eu sempre leio essa passagem. Vocês talvez estejam pensando que o pastor Maurício só sabe dar esse exemplo. E daí? É um exemplo bíblico. É porque tem muito a ver comigo. E tem muito a ver com você, talvez. Porque muitas vezes nós não perseveramos como Pedro. Muito bem, serva fiel voltou. Tem muito a ver conosco essa passagem. Porque muitas vezes nós também não perseveramos como Pedro. Mas Cristo é maravilhoso. Cristo chega para o Pedro cabisbaixo, o Pedro desconfiado, e no verso de número 15 começa a restauração. E chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Helder, você já teve um momento de Pedro na sua vida? Teve. Abre o seu coração, confessa publicamente. Teve? E como? Eu também amo. E ele chega para nós: e vocês, me amam? Eu sou algo que vocês valorizam no coração de vocês? Vamos pôr a pergunta assim. Eu sou importante para vocês? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, o Senhor é importante para mim. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu amo a Deus. Eu amo a Cristo. Helder, tu me amas? Não a mim, a Cristo. Ama? Eu te amo, Senhor. Por 3 vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção tem a ver com o verso 18 e 19. Eu disse que Pedro sabia o que é perseverar para a glória de Deus. Olha o que o texto diz: em verdade te digo que quando você, Pedro, era mais moço, mais imaturo, tu te cingias, você se vestia a si mesmo e andavas por onde querias. Você só fazia o que você queria, Pedro. Quando, porém, fores mais velho, presbíteros, é a palavra aqui, viu, presbítero? Quando fores presbíteros, mais velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Do que Jesus estava falando? Verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, disse para ele: persevere, siga-me. Agora, Pedro, você nunca mais vai voltar atrás. Agora, Pedro, você vai ser outra pessoa. Agora, Pedro, você vai ser perseverante. E a sua morte vai glorificar a minha vida. Porque Pedro, meus irmãos, foi martirizado por amor a Jesus. Nunca mais ele disse: eu não conheço esse homem. Ao contrário, ele disse diante das autoridades: antes importa obedecer a Deus que aos homens. É isso, é disso que estamos falando. Glorificar a Deus com as veias cheias do sangue de Cristo, que lavou-nos de todo pecado, com a esperança de que vale a pena morrer por Cristo, irmãos, com a esperança de que vale a pena abrir mão de si mesmo, abrir mão de prazeres momentâneos desta vida, abrir mão de projetos humanos pelo projeto maior de vida, vida eterna. Você pode pensar que perseverar tem a ver com o céu, mas não tem a ver só com o céu. No texto nosso diz assim: a Ele, pois, seja a glória, não só eternamente. Ele diz assim: tanto agora, como eternamente, como no dia eterno. É hoje que a nossa perseverança tem algum valor.
Porque para nós não faz diferença. Não faz diferença. Vivemos para o mesmo Deus, para o qual viveremos na eternidade. E Ele é tão glorioso hoje, quanto é na eternidade. E o seu reino é tão real hoje, quanto será real na eternidade. É por isso que em meio a tantas lutas do dia a dia, nós precisamos perseverar. Nós precisamos muito perseverar. Se você notou bem, você deve ter pensado que é a conexão com a promessa da volta de Jesus que deve fazer você perseverar, e você está certo. Mas a falta de conexão dessa vida com a eternidade atrapalha a nossa perseverança. A nossa vida aqui tem a ver com a eternidade. Ter uma visão da eternidade ajuda você a estabelecer-se numa vida, construir uma vida adequada a esta eternidade segundo o modelo bíblico, padrão da Escritura. Perseverar é forçar a ter esse compromisso. Perseverar é necessário para que possamos contemplar as coisas mais belas de Deus, ainda aqui. Aí no boletim eu coloquei aquela ilustração da montanha. Realmente eu amo fotos tiradas do alto de montanha. Se eu tivesse coragem, tivesse dinheiro e fosse mais novo, acho que eu ia começar uma carreira de alpinista. É lindo demais. Só que nenhuma daquelas fotos que os alpinistas tiram, como eu disse aí escrito, eles tiram do lá de baixo, eles tiram lá do alto. Mas para chegar lá, é uma pegada de mão, uma passada de cada vez. Assim também é a nossa vida com Deus. Se nós queremos desfrutar das coisas mais belas de Deus, se queremos ter uma vida cheia, plena, algo que faz a gente ver Deus e ver a beleza da sua santidade, nós precisamos subir esta escalada, esta montanha. Nós precisamos escalar esta montanha. Sabe, vocês já viram fotos tiradas por alpinistas. Algumas delas vocês nem sabem que foi um alpinista que tirou. Mas a foto do alpinista, pode te mostrar uma paisagem estática. Você vai lá e vê. Mas o alpinista, na hora que está tirando a foto, tem o vento soprando, tem o gelo da montanha, o calor que vem do sol, tem as aves passando, as nuvens, algumas vezes ao toque da própria mão. São experiências que ver a foto não podem ser trazidas só de ver a foto. Assim você não pode experimentar Deus apenas porque você me ouve, ou porque você ouve o testemunho de alguém, ou porque nós ouvimos o testemunho de Pedro. Nós precisamos perseverar na busca de estarmos mais perto de Deus, para experimentar isso, o calor da presença de Deus, para experimentar o amor de Deus. Lembra o que Paulo disse? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita vontade de Deus. Assim a sua vida com Deus só contemplará a beleza de Deus quando você subir esta montanha.
escalar a vida cristã na direção de Deus, cada vez mais perto de Deus, e você verá coisas novas de Deus, belezas que você não conhecia e que, por muito que os outros tenham lhe dito, você só consegue saber e sentir quando as experimentar. E eu quero encerrar com uma palavra para a nossa igreja. Nós não somos uma igreja grande. Nós podemos ter um número razoável de membros, mas comparado com alguns outros grupos, nós somos uma igreja pequena. Mas isso não importa. Não importa tanto. Eu gostaria de ver a nossa igreja mais perseverante e mais fiel. Vocês sabem o que esses bancos vazios significam hoje? Mas vocês sabem o que as cadeiras vazias da reunião de oração significam? Vocês sabem o que os bancos vazios do estudo bíblico significam? Vamos levar para sua casa. Vocês sabem o que a falta de oração significa? Vocês sabem o que a falta de amor, de cuidado nas palavras com o cônjuge significa? Você sabe o que a falta de atenção para os filhos significa? Tudo isto significa falta de perseverança, verdadeira e cristã. Precisamos que todos vocês perseverem nos ministérios que Deus lhes incumbiu. Quer seja para a coletividade, quer seja para a vida pessoal. É isso que nós esperamos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Não podemos desistir por causa das dificuldades, irmãos. Não podemos colocar barreiras. Nós não estamos servindo a igreja, o conselho, o pastor. Nós temos Cristo e a sua volta. E nós temos a palavra nos incentivando. É o que nós esperamos e o que eu particularmente espero. Não é que você faça isso por amor a mim. E vocês devem esperar que eu não faça isso apenas por amor à igreja. Sejamos todos motivados por amor uns aos outros, mas sobretudo por amor a Cristo. Não é um compromisso social. É isso que Deus espera. A nossa igreja local precisa da sua perseverança. Eu, como pastor, não posso e não fui chamado para fazer a obra sozinho, o conselho não foi, ninguém foi. Eu fui chamado apenas para pregar a palavra, não para viver a sua vida. Eu tenho de perseverar no chamado que Deus me deu, e você tem que perseverar no chamado que Deus te deu. Não tente enganar Deus. Vamos transformar nossa igreja numa igreja evangelizadora. Vamos fazer a nossa parte. Cristo está voltando. Vamos convidar nossos amigos. Vamos falar com nossos filhos. Vamos convencê-los, vamos trabalhar diligentemente para que isso aconteça. Sejamos perseverantes nesta obra. Vamos estruturar a nossa igreja para ela poder perseverar mais. Vamos educar, estruturar, educar, evangelizar. Vamos fazer o trabalho que Deus nos deu. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Vamos lembrar da parábola das candeias, das 10 virgens. E vamos lembrar da palavra de Jesus. Comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Aquele, pois, que perseverar até o fim, este será salvo. Acredito que isso é o que podemos fazer para escalar a montanha coletivamente. O resto o Senhor fará por nós. A minha oração hoje, é de gratidão.
Porque apesar de não sermos ainda do jeito que eu imagino que deveríamos ser, Deus já tem feito muita coisa em nosso meio. Nós temos um coral, irmãos se dedicando a isto. Nós temos juventude, temos adolescentes, temos homens e mulheres desejosos de fazer trabalho. Temos pessoas muito fiéis em nossa igreja. Pessoas fiéis nos dízimos, nas ofertas. Pessoas fiéis na oração, nós temos. Falta muitos, mas Deus já está fazendo muito em nós. E eu louvo a Deus pelo que Ele já está fazendo. Louvo a Deus porque já posso ver que Ele está nos preparando para aquele dia. Que Deus nos ajude a sermos tocados por Ele, para perseverarmos até o fim. Pedro sabia. Deu a vida para glorificar a Cristo. Segundo a tradição, nós não temos nenhuma fonte histórica assim mais clara sobre a morte de Pedro. Segundo a tradição, diz que ele foi crucificado também, e de cabeça para baixo. Eu não sei exatamente como foi, só sei de uma coisa: que o gênero de morte deste homem glorificou a Cristo. Que esta igreja tenha a mesma coragem. Deus nos abençoe. Deus já está fazendo a obra. Louvado seja o Senhor.